Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Véspera, para quem for assistir posteriormente, eu vou conversar com o Weber, da Universidade Federal do Espírito Santo. Está aqui, ó. Ele é doutor em ciência política. Vou bater um papo com ele sobre as pesquisas dele, sobre o livro que ele escreveu. Daqui a pouco eu vou passar a bola para ele. Antes, eu vou deixar o convite de sempre aqui para todos que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir ao vivo ou posteriormente, porque vai ficar aqui no YouTube, para se inscrever no canal. O link eu já coloquei aqui no chat e vai ficar na descrição também. Fica aqui o convite para todos seguirem o canal, deixarem o like, compartilharem, para que o YouTube pondere a relevância das pesquisas no Brasil para a sociedade. Então, fica aqui o meu convite. Vou bater um papo então com o Weber. Vou pedir para o Weber destravar o microfone dele. Como vai, Weber? Tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, Deodato. Boa noite a você e aos seus espectadores. Uma satisfação enorme participar do seu programa. Andei dando uma vasculhada no seu canal. Achei um canal extraordinariamente interessante. Uma iniciativa muito boa e oportuna, que acho que, no final das contas, a pandemia acabou proporcionando, né? Um canal que vem com a intenção de, enfim, compartilhar, né, e difundir as pesquisas que estão sendo produzidas no âmbito da universidade. Isso, evidentemente, cria ou proporciona, né, mais canais de contato, né, e de conexão entre a universidade e a sociedade. Então, você está de parabéns e é uma satisfação falar com você. Legal, Weber. Weber, o nosso bate-papo vai ser sobre a sua pesquisa do doutorado, é isso? Exatamente. A pesquisa que eu desenvolvi por ocasião do meu curso de doutorado, que eu realizei na Universidade Federal de São Carlos, né, no programa de pós-graduação em ciência política, né, desta universidade, aí perto de você, inclusive, né, nossa querida São Carlos. E nessa tese, nessa pesquisa, eu procurei compreender as elites capixabas, né, as elites aqui do Espírito Santo, e como é que as elites elas se reorganizaram no contexto do chamado bipartidarismo, que foi imposto a partir de 1966. Então, como é que as elites se reaglutinam? As elites que antes eram organizadas num ambiente pluripartidário, eram 13 partidos que ficaram vigentes entre 45 e 66, e como é que elas se reaglutinaram a partir da camisa de força do bipartidarismo. Quer dizer, em linhas gerais, foi essa pesquisa, né, que foi realizada junto ao programa de pós-graduação em ciência política da UFSCar. Né? Legal. Estou colocando aqui, para ficar correndo aqui embaixo, a pergunta que eu vou fazer, eu gosto de deixar correndo aqui, que fica mais interessante para quem está assistindo. Eu queria que você falasse qual foi o objeto problema e os aspectos metodológicos. O Weber, por gentileza, para quem não é da academia, explique aí o que é o objeto problema e qual foi o seu. É sempre interessante, porque a proposta é trazer para a sociedade, para o pessoal de graduação, pessoal de ensino médio, para a sociedade em geral, além do diálogo da academia com a academia, essa aproximação com os conceitos que são os conceitos que são usados aí nas pesquisas. Perfeito. Bom, antes de falar da pesquisa propriamente dita, acho que é interessante também, até para quem está nos assistindo, entender também como é que surgem as pesquisas e os problemas de pesquisa, né? Essa pesquisa das elites capixabas no contexto do bipartidarismo me foi revelada, na verdade, ainda quando eu realizava um mestrado, né? Eu fiz um mestrado em História, né, em História Social das Relações Políticas, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Uma pesquisa que foi orientada, inclusive, pelo saudoso professor Walter Pires Pereira, que infelizmente faleceu recentemente. E nessa pesquisa do mestrado, eu procurei compreender o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, no contexto da nova república, do seu surgimento, 1980 a 1982, e o desempenho eleitoral do partido em comparação com as agremiações congêneres, ou seja, com outros partidos, nas eleições estaduais entre 1982 até 2002. Né? Então, esse foi o meu recorte pesquisado no contexto do mestrado. Né? E aí, uma questão que me surgiu naquela ocasião, que me chamou muito a atenção e que eu, evidentemente, não pude aprofundar durante o curso de mestrado, mas que me chamou a atenção e eu guardei como um problema a ser pesquisado a posteriori,
é o fato de que as elites, ou seja, os personagens e os grupos políticos de grande relevância que atuavam na chamada Nova República, né, naquela república fundada entre os anos de 1979 a 1985, os protagonistas, os personagens mais importantes, foram figuras que construíram a sua carreira política durante os anos chamados anos de chumbo, ou seja, entre 1964 a 1979. Isso me chamou a atenção, quer dizer, nós tínhamos aquela visão estereotipada do regime autoritário forjado em 1964 como uma ditadura, né? E quando a gente imagina ditadura, a gente compreende como um determinado regime político que impede, ou pelo menos dificulta sobremaneira, a atuação de grupos e de indivíduos num determinado espectro político. Né? Bom, e aí, terminada a minha dissertação, eu comecei a elaborar o projeto para ser desenvolvido no âmbito do doutorado. Né? E aí, a preocupação mais importante, inicial, foi entender a natureza do nosso regime de 64. Né? E aí, me chamou logo a atenção o fato de que a ditadura, ou a suposta ditadura, isso porque esse é um grande debate hoje, né, entre os negacionistas e os adeptos da teoria da ditadura, é que a natureza do nosso regime instaurado em 64, quer dizer, é uma ditadura, eu não vou dizer de novo tipo, mas é uma ditadura que possui características sui generis. Né? A nossa ditadura implantada em 64, ela não tem qualquer similaridade com, por exemplo, as chamadas ditaduras implementadas no Cone Sul, Chile, Argentina, para citar os dois exemplos mais emblemáticos, né? Também não tem nenhuma relação com os regimes totalitários europeus, né? Da Alemanha, da Itália fascista, ou mesmo de Portugal e de Espanha, né? De Salazar e Franco, respectivamente. E aí eu fui justamente tentar compreender como é que se organizava a ditadura implantada em 64 e mais, né? Quais foram os instrumentos por meio dos quais esta ditadura implantada em 64 no Brasil procurou instrumentalizar ou lançar mão de elementos para se legitimar perante a sociedade. Né? Então, essa foi uma primeira questão que eu, de certo modo, elenquei para compreender o meu objeto. Né? E aí eu cheguei a algumas conclusões bastante interessantes. Né? E isso não diz respeito a revisionismo no sentido, eu diria, negativo da palavra. Né? Quer dizer, a intenção foi justamente entender quais os instrumentos de legitimação da ditadura. Né? E é interessante, quer dizer, a ditadura de 64 ela manteve um calendário eleitoral, né? Houve eleições, e eleições que aconteciam de maneira relativamente livre, né? Em âmbito municipal, para prefeito e vereador, houve eleições para deputado estadual, houve eleição para deputado federal e houve eleição para senador da República, uma eleição, portanto, majoritária. A exceção foi governador a partir de 66, né? Os governadores eram escolhidos a partir de um arranjo entre o partido do governo, no caso a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, no âmbito da Assembleia Legislativa, e construía-se uma lista tríplice, isso aconteceu em 2 ocasiões, uma lista tríplice que era enviada para o presidente da República, que por sua vez escolhia um entre os 3 nomes. Né? Geralmente ele escolhia o primeiro da lista. E também, num segundo momento, a eleição para governador ela foi também realizada, ou a escolha do governador, para ser mais justo, a escolha se dava por meio de um colégio eleitoral. Né? Isso aconteceu a partir da eleição, da escolha do Arthur Carlos Guerra Santos, no caso do Espírito Santo. Né? E a eleição para presidente a escolha do presidente da República, que era também um arranjo entre o partido do governo e o Congresso Nacional, e depois também o colégio eleitoral. Então, além disso, o regime manteve determinados instrumentos próprios daquilo que poderíamos chamar da democracia representativa. Né? Acabei de falar das eleições, mas não só, quer dizer, houve a manutenção do funcionamento do parlamento, né? Esse é um ponto importante. O parlamento brasileiro, nos 21 anos de ditadura, permaneceu fechado somente por aproximadamente 11 meses, né? Ou seja, um mês mais ou menos logo no contexto do golpe de 64, aproximadamente 6 ou 7 meses no contexto do pós-AI-5, né? 13 de dezembro de 1968 até agosto de 69, e depois, durante 15 dias, durante o ano de 1976, para a aprovação do chamado pacote de abril do governo Geisel. Né?
Então, a manutenção do parlamento, e o parlamento, ora, quando a gente vai ler, e eu fiz esse exercício, né, ler os anais, né, dos legislativos, seja em âmbito estadual ou no âmbito federal, Câmara e Senado, a gente nota que, em alguns momentos, o Congresso era constrangido, né, como naquela célebre votação da perda dos direitos do deputado Márcio, que levou o AI-5, né, do Márcio Moreira Alves, né, que ali, de fato, o Congresso foi constrangido, mas em alguns outros momentos o Congresso funcionava de maneira relativamente livre. Então, a primeira conclusão que eu cheguei, do que diz respeito à natureza e os instrumentos de legitimação do regime de 64, é que foi um regime híbrido, né, que associava elementos próprios da ditadura, né, ou clássicos de modelos que se apresentam como ditadura, e também manteve determinados elementos típicos das democracias representativas. Isso, qual foi a consequência disso no longo prazo? Foi um regime que gozou de ampla legitimidade junto a amplos segmentos da sociedade, né? Que, de alguma maneira, perdura até os dias de hoje. Né? Ok, vamos fragmentar aí essa sua pesquisa. Primeiro, eu queria saber do livro. Qual foi o nome que você deu para o livro? Qual é a editora, Weber? E depois da nossa prosa aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar interessado em comprar. Como é que o pessoal pode fazer para comprar? Vamos por ordem. Como é que é o nome do livro? Vamos lá. O livro foi lançado com o nome de Elites Capixabas no Golpe de 64, 2 pontos. O bipartidarismo e a convergência de agendas desenvolvimentistas. Beleza. 1964 1982. E foi publicado pela editora Mil Fontes. 64 até? 82. Ok. Editora? Editora Mil Fontes, né, que é uma editora aqui do Espírito Santo, regional, né, especializada em estudos historiográficos, mas não só. Né, ela, de certo modo, difunde textos acadêmicos das mais diversas áreas, né, mas que tem um foco especial em textos acadêmicos. Tem o site da editora? Sim, tem o site www.editoramilfontes.com.br e os livros da Mil Fontes todos estão também na plataforma Kindle da Amazon, né? E também os livros podem ser adquiridos pela Amazon. A editora também está registrada naquela plataforma. Beleza. Fala para o pessoal aí por que você não está com o livro. Eu perguntei se você tinha para mostrar. Você está em qual cidade mesmo aí? Eu estou na cidade chamada Ibatiba, que fica aqui na região do Caparaó, Capixaba, na divisa com Minas Gerais, a última cidade do estado do Espírito Santo. Ok. E até bom, eu vou falar aqui, até agora o sinal está ótimo, o som está ótimo. Se te der alguma oscilação para quem está assistindo ou vai assistir posteriormente, é em função da cidade e da chuva que está acontecendo lá. Mas, por enquanto, está tudo bem. E se der oscilação, a gente repete, não tem problema. Eu queria fazer uma pergunta para você, Weber. Eu já perguntei para vários pesquisadores essa mesma pergunta que eu vou fazer agora. O estranhamento, o distanciamento em relação ao objeto da pesquisa, ao objeto do estudo, por parte do pesquisador, deixando um pouco de lado o que ele pensa, o que ele gosta, o posicionamento ideológico dele, deixando isso de lado para não contaminar o objeto final, o resultado final da pesquisa. É possível, é necessário, ou você entende que isso não é necessário? Eu queria seus comentários a respeito disso. Então, eu acho que é um exercício quase que inglório tentar fazer com que o pesquisador faça como aquela fábula do Barão de Munchausen, né? Não sei se você já viu o livro do Michel Levy, As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, que é aquele personagem medieval que fica preso no pântano e ele mesmo pega os próprios cabelos e levanta para se retirar do pântano, né? Para se distanciar, portanto, do atoleiro. É impossível o pesquisador se eximir, evidentemente, das suas paixões que são edificadas ao longo do tempo, né? Das suas paixões, dos seus valores, né? Das suas questões que te conformam enquanto humano, né? Evidentemente que isso é um exercício quase que impossível. Todavia, eu acho que o pesquisador ele tem a obrigação e um dever ético de lançar o olhar para o objeto de modo empático, ou seja, empático não é de modo simpático nem antipático. Quer dizer, o pesquisador ele tem que olhar para o objeto e trazer à tona os aspectos que, de certo modo, contribuem para entender ou para nos aproximarmos da realidade ao máximo possível. Né?
Eu falava agora há pouco da natureza e dos instrumentos de legitimação do regime de 64, eu meio que fiz esse exercício, né? Quer dizer, eu sou um liberal democrata, né? No sentido político e de posicionamento político, e nesse sentido eu sou, portanto, um republicano também, né? Quer dizer, adepto da democracia enquanto método, inclusive, de relação de sociabilidade, quer dizer, defensor deste campo e dessas práticas. Então, quando eu vou ler e compreender a ditadura, eu geralmente já vou com uma certa má vontade. Mas acho que o pensador ele tem que ter digamos, essa postura ética diante do objeto, né? Ou seja, eu tenho que, em primeiro lugar, compreender a ditadura de 64, no sentido de tentar entender por que, por exemplo, ela goza de tanta legitimidade, né, na atual conjuntura. E para isso eu preciso me eximir de determinadas preconcepções, né, de determinados valores, no sentido de compreender, e até para melhor me posicionar diante dela, né? Então, nesse sentido, e aí nesse sentido eu estou sendo aqui bastante weberiano, né? Quer dizer, uma abordagem empática, é empatia. Traga o objeto para a cena. Isso não é imparcialidade, né? Eu continuo, por exemplo, combatendo qualquer proposição que, de certo modo, direcione ou nos remeta a regimes autoritários, mas eu preciso primeiro entender esse regime. E, nesse sentido, eu tenho que ter, portanto, essa postura ética diante do objeto, né? Legal. Deixa eu me colocar do seu lado aqui. Muito legal, viu, Weber? Eu queria te perguntar o seguinte. Você pesquisou, você tratou dos aspectos antecedentes ao bipartidarismo no Espírito Santo. Sabe uma coisa interessante? Para a academia, para o pessoal que pesquisa, falar em bipartidarismo naquele período é muito, muito tranquilo. Agora, eu imagino que para jovens até os 18 anos, mal informados que existem na sociedade, falar em bipartidarismo deve soar meio estranho. Eu tenho 64 anos, eu vivi aquele tempo, eu estava na universidade em Belo Horizonte. Mas eu queria que você falasse dos aspectos antecedentes ao bipartidarismo no Espírito Santo, que foi o teu objeto de pesquisa, né? Exato. Então, no período 45-64, existiram durante aquele período aproximadamente, que foram vigentes durante quase todo o período, aproximadamente 13 partidos, né? Dos quais 3 se destacavam, né? A chamada aliança PSD versus UDN. PSD-PTB versus UDN. Quer dizer, o PSD foi um partido criado a partir de lideranças sindicais ligadas ao Getúlio Vargas, né? Desculpa, de lideranças estaduais, né? De elites estaduais, de grandes oligarcas estaduais, portanto, partidos de oligarquia, ligados aos antigos interventores, e o PTB foi um partido criado a partir de lideranças sindicais. Ambas, portanto, tinham alguma ligação com o Getúlio. E foi uma aliança, embora tensa e complexa, né, intrincada, foi uma aliança bastante vitoriosa no plano nacional durante todo o período 45-64. Do outro lado, você tinha o UDN, que era um partido ligado, sobretudo, a intelectuais, profissionais liberais, que representava setores urbanos, né? Sobretudo setores médios, né? E que era um partido que fazia oposição ao Getúlio e que surgiu, grosso modo, a partir daquele Manifesto dos Mineiros, de 1943, que exigia a destituição do Getúlio, do então ditador Getúlio Vargas, né? Ditador do Estado Novo. Aqui no Espírito Santo, a configuração político-partidária era um pouco diferente, né? Essa aliança PSD-PTB versus UDN, que, de certo modo, esteve vigente durante no contexto nacional, aqui no Espírito Santo não se reproduziu, né? Aqui nós tínhamos, de um lado, o PSD, que era um partido que tinha 2 grandes lideranças naquela conjuntura, no caso, o Carlos Lindenberg e o Jones dos Santos Neves, né? O Carlos Lindenberg, um homem ligado mais aos setores agrários, o Jones mais aos setores urbanos emergentes, né? O Carlos Lindenberg era dono do jornal mais importante do Espírito Santo naquela conjuntura, e que hoje é a transmissora da Globo aqui no estado, que é a Rede Gazeta, né? E do outro lado você tinha a chamada Coligação Democrática, que reunia praticamente todos os outros partidos e que faziam frente ao chamado PSD, né? E aí, veja, houve o golpe de 64, né? Depois veio a instauração do bipartidarismo, em fevereiro de 1966, e esses 2 grupos, tanto o PSD
liderado por Jones e por Karl Lindenberg, quanto os outros partidos que faziam oposição ao PSD, foram todos praticamente para dentro da Aliança Renovadora Nacional, para dentro da arena. Portanto, nesse novo contexto bipartidário, né, todos os partidos foram extintos, criou-se duas legendas, no caso o MDB, para, de certo modo, se pairar como uma espécie de oposição consentida, né, uma oposição, digamos, moderada, e a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido para representar os interesses do regime de 64, ou da ditadura de 64. E nesta arena, portanto, no partido do governo, esses dois grandes blocos acabaram se inserindo, fazendo com que o PSD se tornasse o partido mais importante, o partido que era efetivamente em disputa no Espírito Santo. Né? Em linhas gerais, assim que se deu a formação do bipartidarismo aqui em terras capixabas. Né? Ok. Weber, e como se deu a rearticulação ou reorganização política no Espírito Santo durante o regime militar? 64, até quando você pesquisou? Até 81? Até 82. Até nas 82. Eleições de 82. A abertura ali, né? Ok. Como é que foi aí a rearticulação política no Espírito Santo nesse período? Então, Deodato, nesse contexto, as elites capixabas, né, e aí, evidentemente, que a gente pode remeter também a outras elites regionais, né, de outros estados, são objetos extraordinários para compreendermos esses processos de construção de legitimidade de ditaduras. Né? E mais do que legitimidade, elementos de consenso e de conciliação. E esse é um outro traço interessante da natureza do nosso regime de 64. Né? A ditadura de 64 foi uma ditadura eminentemente conciliatória. Ou seja, ela procurou conciliar diferentes interesses, né, difusos na sociedade. Né? Por exemplo, conciliou interesses liberais, né, e no contexto da ditadura fez uma série de reformas com escopo eminentemente liberal. Esse é um traço interessante. Né? No Brasil, liberais fazem golpes de Estado e atacam e promovem e participam de ditaduras. Esse é um ponto interessante. Mas não só, quer dizer, a ditadura também conciliou e atendeu os interesses eminentemente conservadores, sobretudo na pauta de costumes, né? Cujo debate anda novamente bastante em voga. E a ditadura também conciliou com interesses nacionais, né? Ou nacionalistas, já que fez uma série de reformas também, cuja pauta era o nacional-desenvolvimentismo. Né? Quer dizer, um nacional-desenvolvimentismo bastante sui generis também naquele contexto, de perfil bastante autoritário, mas que de uma maneira revela esses processos de conciliação. No caso do Espírito Santo, esse é um ponto bastante importante, houve uma espécie de, e essa é uma parte do título do livro, né? Houve uma espécie de convergência de agendas desenvolvimentistas. Né? O que era o Espírito Santo até 1964? O Espírito Santo era um estado eminentemente agrário, né? Cuja pauta econômica pairava em torno, basicamente, do café. Né? E um café, um tipo de produção cafeira bastante, eu diria, já defasada do ponto de vista das técnicas, né, de cultivo, da mobilização e da manipulação das mudas, a própria utilização inadequada do solo. Então, era um café muito com baixa produtividade. Né? Ou seja, usava-se aquela técnica, mata, café, pasto, ou seja, derrubavam-se as matas, plantava-se café sem nenhuma técnica, e aquele solo se esgotava e aí transformava esse antiga lavoura de café em pasto. Né? E aí o café do capixaba atingiu um determinado limite de produção. E aí veio entre 64 e 68 aproximadamente, houve aquilo que nós chamamos de programa de erradicação dos cafeeiros, que foi um programa levado a cabo pelo Instituto Brasileiro do Café, e isso foi um tiro fatal contra a economia capixaba. Né? Só para se ter uma ideia, 52% dos cafeeiros capixabas foram erradicados entre 1964 e 1968. Ou seja, mais da metade da produção cafeeira do Espírito Santo. Quer dizer, quando a gente fala de produção cafeeira, a gente não está falando só do café. Né? A gente fala de toda a cadeia logística, meio de transporte, toda a rede, por exemplo, de confecção de sacaria, né? Todo o comércio de Vitória, estava tudo conectado com o café. Né? Bom, e aí, diante da perda de potencial político deste setor,
econômico, portanto, dos cafeicultores, emergiu um segmento novo, né, que são os setores urbano-industriais emergentes, que no período de 45 e 64 estavam vinculados ao chamado a ala moça do PSD, que aqui no Espírito Santo era liderada por um então deputado estadual chamado Cristiano Dias Lopes, e que liderou a chamada campanha anti-Chiquinho. O Chiquinho era governador do Espírito Santo no contexto do golpe, era um homem ligado ao setor agrário, ao setor cafeeiro, era um grande proprietário de terra da região sul do Espírito Santo, de uma cidade, de um município chamado Guaçuí, né? E ele passou a sofrer ataques ferozes, né, por parte do Cristiano Dias Lopes, inclusive tendo sido vítima de uma CPI, né, de uma comissão processante, já no contexto da ditadura de 64, e houve todo um processo de complô, que eu chamo no livro de campanha ou cruzada anti-Chiquinho, né, com o intuito de fazer com que ele renunciasse. E assim ocorreu em fevereiro também de 1966, ele renunciou alegando problemas médicos, mas tudo leva a crer que ele negociou a sua retirada digna da cena política em troca de não sofrer novos processos adiante, né? E aí ascendeu como governador justamente o Cristiano Dias Lopes, que era o principal líder da chamada cruzada anti-Chiquinho, e que era foi auxiliar do Jones dos Santos Neves, que havia elaborado ainda na década de 50 um primeiro projeto de desenvolvimento urbano industrial, e será o Cristiano Dias Lopes, o primeiro governador, chamado governador biônico, né, que é aquele governador indicado indiretamente por uma composição entre partido, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e Assembleia Legislativa, e foi, evidentemente, chancelado pelo presidente da República, então, o presidente Castelo Branco. Desculpe, qual foi o recorte de tempo do governo do Cristiano Dias Lopes? Entre 1967 até 1971. Ele foi o primeiro governador biônico. Uhum. Tivemos ao longo, para quem desconhece, né, vários governadores biônicos ao longo desse período de tempo, desse recorde de tempo pelo país, né? Exato, que eram governadores escolhidos, porque a ditadura de 64 compreendeu que era necessário fazer um arranjo com as elites locais, com as elites regionais. Então, o controle, portanto, dos estados, né? Há um livro belíssimo da Fernando Abruzzo, chamado Os Barões da Federação, quer dizer, quem efetivamente dá as cartas no plano nacional são os governadores, são os players mais importantes. Então, a ditadura entendeu desde cedo que era necessário ter o controle dos governos estaduais. E, para isso, nomeou governadores. E nomeou governadores com dois figurinos, digamos, né? Um que tivesse conexão com o projeto de desenvolvimento econômico, industrial, urbano-industrial, levado a cabo pelo regime ditatorial implantado em 64, que depois se reverberou nos chamados Planos Nacional de Desenvolvimento, né, os PNDs. Isso por um lado. Por outro lado, um personagem, uma personalidade política que tivesse, evidente, o aval dos pares em nível regional. A ditadura teve esse cuidado de não colocar figuras exóticas nos governos estaduais. Por isso a adesão, né? E essa é uma primeira questão importante, né? Quer dizer, o regime de 64, a ditadura de 64, procurou sempre ter adesão de segmentos da sociedade, né? De eminentes segmentos da sociedade. Por isso ela compôs com figuras que fossem, digamos, que tivessem afeição das elites regionais e que também, ao mesmo tempo, pudessem levar adiante um projeto nacional de desenvolvimento que os militares estavam, evidentemente, implementando. E o Cristiano Dias Lopes era esse personagem, né? Havia sido, como disse, secretário do Jones, né? Jones dos Santos Neves, que havia elaborado um primeiro projeto de desenvolvimento urbano industrial lá na década de 50, bem de uma linhagem de Juscelino Kubitschek, de economia planificada. No caso do Cristiano Dias Lopes, ele tinha um elemento a mais, que era uma influência da CEPAL, né? Ou seja, desenvolver um projeto de desenvolvimento econômico no Espírito Santo que pudesse, que teve duas ações básicas, né? Depois uma terceira. Primeiro, customizar a planta da Vale do Rio Doce, que já estava instalada aqui no Espírito Santo, por um lado, e por outro, implementar mecanismos, por exemplo, de ampliação de crédito para a implementação de pequenos negócios, né? No sentido de gerar mercado consumidor interno, né? Gerar, portanto, mercado interno. Essas foram as duas ações mais importantes do governo Cristiano Dias Lopes. E teve uma terceira, né? O governo Cristiano Dias Lopes, que foi de 1967 a 71,
logo constatou que as suas iniciativas, né, tanto a ampliação, a customização da planta da Vale, mais as suas ações para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos, não tinha levado a um elemento de criação de poupança interna, portanto, de mercado consumidor interno. E aí ele lançou mão do chamado Fundap, né, que foi uma política de incentivos fiscais, sobretudo de importação, e aí o Espírito Santo, portanto, e aí teve a benevolência, claro, do governo federal, né? Havia uma resistência forte do Nordeste, sobretudo daqueles estados contemplados pela Sudene, né? E também pela Sudã, no Norte, de implementação de política de incentivos fiscais, mas o Cristiano conseguiu articular, costurar os apoios necessários em âmbito nacional para criar o chamado Fundap, que era um fundo para o qual as empresas que tinham incentivos fiscais, esse recurso, ele era direcionado para esse fundo, para que esse fundo fosse novamente investido na planta infraestrutural do Espírito Santo, para aí sim alavancar o processo de desenvolvimento. Então essas foram as 3 ações, digamos, mais importantes do governo Cristiano. O Fundap foi aprovado em 70, isso é importante destacar, foi sendo renovado de 5 em 5 anos e foi revogado, salvo engano, pelo Congresso Nacional agora já na década de 2010, 2016 ou 2017, não me lembro bem. Mas foi uma política que veio para recuperar a economia capixaba pós política de erradicação dos cafeeiros e foi ficando, né, quase que ad eterno, terminando somente agora. Ok. Weber, tem uma boa noite aqui para você, ó. Não sei se você conhece a Neuza Balbino. Opa, sim, sim, sim. Ela fez um comentário aqui, ó. Estudei na pesquisa de mestrado, eu ressignifiquei tudo que vivia na infância, meu pai, tios, avós, arrancando todo o café. Neuza, fica aqui o convite, viu? Se você quiser bater um papo aí sobre a sua pesquisa do mestrado, depois entre em contato com o canal, tá bom? Ok. Ô Weber, eu gostaria de avançar aqui um pouquinho. Vamos falar agora do ato institucional número 5. Eu só me lembro lá em Belo Horizonte, eu com 18, 19 anos e os movimentos dentro da universidade contra o ato institucional número 5. Era em todas as paredes, para todo lado. Eu queria saber se houve um arrefecimento, que eu acredito que tenha sido natural, mas eu quero que você fale a respeito, do debate político depois do AI-5 aí no Espírito Santo. Bom, o ato institucional número 5 foi decretado em 13 de dezembro de 1968, né, depois daquela crise envolvendo o governo federal e o legislativo, né, em torno daquele discurso bastante efusivo, né, do deputado Márcio Moreira Alves, que era do MDB. E aí houve uma campanha por parte do executivo para caçar os direitos políticos do Márcio Moreira Alves. E aí o parlamento, curiosamente, isso coloca, um outro ponto importante, Deodato, que é a complexidade, né, da ditadura de 64. Olha que coisa curiosa. A maioria da arena no Congresso Nacional votou contra a cassação dos direitos políticos do Márcio Moreira Alves. Olha como é que é interessante, né? O partido que foi criado para ser a base de sustentação da ditadura no Congresso votou contra a ditadura, né? O que coloca, portanto, a arena não como um partido artificial, como muitos a ele relegam. Quer dizer, a arena havia também determinados, no seu interior, haviam determinados grupos políticos que se posicionavam, geralmente, via de regra, em torno da defesa de determinados interesses, que nem sempre confluíam com o executivo, né, com os generais presidentes. Né? O caso Márcio Moreira Alves é um caso bastante exemplar. Né? E aí, a partir da não cassação do Márcio Moreira Alves, o Costa e Silva decreta o ato institucional número 5, e aí sim, há um fechamento do regime, porque o Congresso foi fechado, vai assim permanecer até entre agosto e setembro de 1969. Além disso, suspendeu-se, essa foi a medida mais trágica, né? Suspendeu-se o habeas corpus, né? E assim permanecerá até o finalzinho de 1967, né? Ou seja, o dispositivo jurídico que resguarda, né? Quer dizer, os direitos individuais durante o período em que o sujeito está sob a custódia do Estado foi revogado. Portanto, houve a supressão dos direitos individuais, né? Ou seja, a liberdade ao corpo, né? Então, e aí, a partir desse momento, sim, aprofundaram-se os desaparecimentos, a repressão, a chamada luta armada,
a proibição de manifestações, de passeatas, etc. Então, nesse sentido, houve, de fato, um arrefecimento. No âmbito das elites regionais, há duas questões a serem destacadas. Primeiro, a atuação parlamentar ficou em suspenso, os parlamentares continuaram indo ao parlamento, frequentando o parlamento, mas sem a realização de sessões e de medidas de votação, né? Ou seja, o funcionamento do poder legislativo. A política ficou em suspenso, né? E houve, de fato, muita expectativa, foi um período muito permeado por quer dizer, expectativas, medos, receios, quer dizer, tudo ficou meio que em suspenso na política capixaba, né? E também nacional, é claro. Isso por um lado. Por outro lado, houve importantes segmentos da elite, tanto capixaba quanto nacional, que se beneficiaram daquele regime de exceção, né? Isso não há nenhuma dúvida. Uma delas foi a implementação ou a continuidade da implementação do projeto de desenvolvimento econômico pautado numa perspectiva urbano-industrial, né? Em 71 acaba o mandato do Cristiano Dias Lopes, ascende o segundo governador biônico, que é o Arthur Carlos Guerrar Santos, que era professor aqui da universidade, né, da engenharia, técnico do DR, né, Departamento de Estradas e Rodagem, que é um organismo do Estado voltado para a construção de estradas. Ele era engenheiro do DR, portanto, era um homem mais de perfil técnico, embora a sua família, o seu pai, fora prefeito da cidade de Domingos Martins, que, aliás, é a minha cidade, né, e também fora vereador, né, o pai do Arthur Carlos Guerrar, né, mas era um homem de perfil eminentemente técnico, né, e ele havia sido secretário sem pasta para o planejamento do Cristiano Dias Lopes, e ele foi um sujeito que, naquele contexto, fez uma constatação bastante simples, mas muito importante, né? Quer dizer, o projeto de desenvolvimento de matriz cepalina levado a cabo pelo Cristiano Dias Lopes não havia gerado, por exemplo, poupança, ou seja, capital, né? Ou seja, os empreendimentos não geraram capital para que se criasse outra coisa, né? Do ponto de vista de empreendimentos, né? E aí ele, portanto, já inspirado pela chamada Escola da Dependência, né, que é uma outra matriz de pensamento econômico, de pensamento de desenvolvimento econômico, que reconhece a incapacidade dos investimentos estatais de darem novos saltos qualitativos em termos econômicos. E aí o Arthur Carlos Guerrar Santos resolve buscar recursos capitais no exterior, no caso, sobretudo, Estados Unidos e Japão, com vistas a empreender aquilo que aqui no Espírito Santo chamamos de grandes projetos de impacto. Ou seja, que é a implementação, para além da Vale do Rio Doce, a criação do polo siderúrgico, né? À época criando a chamada Companhia Siderúrgica de Tubarão, hoje ArcelorMittal, né? Criar o complexo paraquímico, no caso, a indústria de papel e celulose, né? Na região norte do Espírito Santo, sobretudo, criando a Aracruz Celulose, hoje Fibria, né? E também havia, a reboque, uma série de outros empreendimentos que acabaram não acontecendo, né? Havia previsão de construção de um estaleiro de navios, aqui também no litoral capixaba, mais ou menos ali onde hoje a praia de Camburi, né? A chamada Copacabana Capixaba, né? E acabou que esse empreendimento não veio para o Espírito Santo, acabou indo parte para a Bahia, né? E parte para o Rio de Janeiro. Mas, portanto, é exatamente neste contexto do AI-5, ou do período pós-AI-5, ou seja, um período de arrefecimento do debate político, que houve uma espécie de liberdade por parte das elites nacional-desenvolvimentistas, né, de perspectiva tecnocrata, de empreender, de imprimir um projeto de desenvolvimento econômico que, de certo modo, confluiu com o PND nacional, né? Então, nesse sentido, as elites capixabas elas acabaram por construir uma memória positiva da ditadura, né? O Estado do Espírito Santo, para quem não sabe, é um dos mais conservadores, né? E mais, digamos, simpáticos àquele regime, porque houve uma construção positiva. Ou seja, os regimes autoritários, de certo modo, permitem que certos setores se aproveitem e usufruam das benesses que um regime, talvez democrático, em que há mais debate, o debate é mais multifacetado, num regime autoritário, essas elites ficam mais, digamos, livres dessas incontingências, desse trabalho, da democracia dá trabalho, né?
Legal. Então, Ô, Weber, aí constitui isso uma memória positiva do regime, né? interessante, interessante. Eu não tinha essa perspectiva do Espírito Santo. Ô, Weber, de 74 a 79, então, houve uma retomada do debate político no Espírito Santo? Como é que foi isso? Então, bom, aí o governo Arthur Carlos Guerra vai de 1971 até 1975, né? E aí, no contexto do debate, e aí já no governo Geisel, né? O governo Geisel ascendeu em 1975 dentro daquela proposta de abertura, né? Já que o regime autoritário implantado em 64 começava a passar por uns processos de desgaste, né? O governo Geisel iniciou um processo de abertura lenta, gradual e restrita. Essa era a ideia, né, empreendida pelo governo Geisel. Isso é importante, antes disso é importante destacar que um governo que tem a iniciativa de implementar uma abertura política não quer dizer que ele seja menos autoritário, né? Ou menos ditatorial, né? É sempre bom lembrar, e a descoberta do historiador da Fundação Getúlio Vargas, recentemente, o Matias Spector, descobriu uma correspondência nos arquivos lá nos Estados Unidos, de Washington, salvo engano, uma correspondência entre o secretário de Estado americano e o governo Geisel, em que o presidente Geisel não só sabia das torturas e das mortes perpetradas pela ditadura de 64, mas ele ordenou, né? Importante observar isso, ele ordenou segundo essa correspondência trazida a lume pelo Matias Spector, né? Então não há, portanto, é falsa essa ideia de linha moderada. Weber, segura. Fala um pouco mais desse documento. Foi entre os Estados Unidos e o Geisel. Exatamente. E o Geisel, textualmente, ele assumiu, é isso? Ele ordenou a execução de determinados presos políticos. Ele não só sabia, mas ele ordenou. Né? Matias Spector, recentemente, é só procurar, colocar no YouTube aí, ou no Google, bota lá, Matias Spector, documento, Geisel, ele vai revelar com mais... Assim, há muita coisa já discutida sobre esse documento. Deixa eu fugir um pouquinho da tua pesquisa aí, rapidamente. O Geisel, ele colocou diante da sociedade, diante do Brasil, em função do desgaste do regime militar, uma abertura lenta, gradual e restrita. Você entende, aí é a opinião, não sei se é opinião ou pesquisa, você que pode deixar claro aí. Você entende que foi gestado dentro no meio militar ou foi em função da pressão da sociedade? Esse período aí de 74 a 79, eu vivi, para mim ele é muito claro, assim, as reações da sociedade. Tinha muita pressão, né? Sim, foi um período complicado, né? Porque, veja, o regime começava a ter muito desgaste, sobretudo por conta da primeira crise do petróleo de 1973, né? Então havia já uma compreensão por meio de vários setores do governo, inclusive das Forças Armadas, de que era necessário iniciar um processo de abertura. Importante destacar, é uma falsa ideia essa noção de que os militares eram divididos entre uma linha mais moderada, né? Isso está muito consagrado naqueles livros do Hélio Gaspari, né? Ou seja, havia uma linha moderada, né, que assumiu com o Castelo, houve um golpe dentro do golpe, ascendeu o Costa e Silva, depois o Médici, né, que era da chamada linha dura, e depois com o retorno do Geisel representa o retorno da linha moderada. Isso é uma falsa ideia, né? Na verdade, todos eles eram, de certo modo, adeptos de uma ideia de ditadura regeneradora, né, de que a ditadura as Forças Armadas eram forças que pairavam por cima das questiúnculas político-partidárias e eram os representantes, portanto, de setores capazes de regenerar a nação, né? Essa é uma ideia construída nas Forças Armadas, mas que, de certo modo, também tem muito apelo na própria tradição autoritária brasileira, desde os intelectuais autoritários, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Alberto Torres, que talvez seja o mais importante, que de fato forneceu uma teoria política para essa ideia de que os militares são o poder moderador da nação, né? Quer dizer, todos os importantes, os protagonistas do processo político durante os anos 64 e 85
Todos eles pensavam de uma maneira geral desta maneira, né? Então o Geisel, ao iniciar o processo de abertura, ele não fez com a intenção de redemocratizar o país por ele ser um democrata, né? Na verdade, havia a compreensão de que as Forças Armadas estavam se desgastando de maneira bastante profunda, que era necessário restabelecer um regime democrático, entregar o poder para os civis, né? Mas era preciso entregar o poder para os civis um país disciplinado, dentro dessa ótica, né, autoritária, da docilização dos corpos, né? Usando aqui ou parafraseando aqui o Michel Foucault. Então, e nesse sentido, houve uma acentuação, portanto, da repressão nos anos Geisel, né? É o período, por exemplo, é sempre bom lembrar, da morte do Manuel Fiel Filho, em 1975, do Vladimir Herzog, né, que talvez seja a mais vergonhosa morte causada pela ditadura de 64, foi a do Vladimir Herzog, né? Foi convocado para depor no DOPS, ele nunca foi um terrorista, um sujeito como alegavam à época, né? Um sujeito envolvido com grupos clandestinos, pelo contrário, um jornalista, democrata, judeu, né? Quer dizer, foi convocado para dar o depoimento no DOPS, saiu de lá morto, né? E morto da maneira mais, eu diria, até patética possível, né? Ele era cardíaco, sofreu tortura, choques elétricos, acabou morrendo. E aí tem aquela foto célebre, né, dele praticamente enforcado, sentado, né? Então, aquilo foi muito escandaloso, né, para um regime que queria pairar como um regime legítimo, né, que buscava uma pretensão de legitimidade, né? E aí, evidentemente, avançou-se no processo de abertura. Agora, essa abertura não poderia ser também de modo atabalhoado, né? Os militares também tinham essa compreensão. Daí, o aumento da repressão, né? Isso por um lado. Por outro lado, havia grupos que resistiam à abertura. Daí o atentado do Rio Centro, em 1981, né? Que acabou dando errado. Outros atentados na sede da OAB, no finalzinho dos anos 70. Então, foi um momento muito complexo, muito intrincado, né? Da vida política nacional, que, de certo modo, também se reverberou no Espírito Santo, né? Por aqui, e aí voltando ao ponto, não sei se é o caso, aqui foi escolhido, e aí vem, nos anos Geisel, o início da abertura, já havia, portanto, uma ambiência para restabelecer um governo conduzido por uma figura do mundo político tradicional, já que o Arthur Carlos Guerra era um técnico, né? Então escolheu-se o Elcio Álvares, que era um advogado, né? Que fora advogado, inclusive, das empresas que estavam se instalando no Espírito Santo. E houve uma divergência em torno de um nome, né? Havia aqueles que preferiam o Eurico Rezende, que depois veio a ser governador Bianchi, depois do Elcio Álvares, e o Zé Carlos da Fonseca, que era um deputado, senador importante. E houve uma divergência, e aí escolheu-se o Tércio, né? Que foi a figura do Elcio Álvares, que encaminhou, muito embora fosse do mundo político, né? Do mundo político mais clássico, né? Havia sido deputado estadual, deputado federal mais votado em 74, em 78, portanto, foi escolhido como... em 75 foi escolhido como o sucessor do Arthur Carlos Guerra e deu continuidade à implementação das plantas das empresas dos chamados grandes projetos de impacto, né? E aí, no Espírito Santo, é ele quem iniciará o processo de abertura política e de reorganização partidária nesse finalzinho dos anos 70, né? E ele vai permanecer no cargo até 1979. Ele vai permanecer até 79, né? Exato. Vai permanecer até 79. E como é que foi essa retomada aí do debate político entre 79 e 82? Estamos caminhando aí para... não sei se a minha memória está me falhando, mas o Garrastazu, Emílio Garrastazu Médici, foi nesse período aí que ele assumiu a presidência? Como é que foi? O Médici é 69 a 74. Tá. Isso, aí de 74 a 78 vem o Geisel, 78 assume o Figueiredo. João Batista de Figueiredo. Isso aí. Ele vivia aqui em Campinas, viu? E ele falou a célebre frase lá, né, que gostava mais do cheiro de animais do que do ser humano, né? Era um sujeito extremamente truculento, né? Ele preferia o cheiro dos meus cavalos a cheiro de polvo, né? Era um sujeito que tinha muita dificuldade em lidar com, digamos, a pluralidade de ideias, né? E ele teve um papel importante na vou chamar de redemocratização, do governo civil, ele teve um papel importante, mas vamos voltar, eu estou misturando aqui porque eu fico muito curioso com essa fase, esse período.
Eu queria que você falasse sobre 79 e 82, acerca do debate político aí no Espírito Santo, e fique à vontade para tecer considerações aí acerca do resto do Brasil também. Então, a partir do meados da década de 70, ali 75, 76, ainda no governo Geisel, começou a aumentar a pressão pela abertura, né? Quer dizer, os diversos organismos da sociedade civil, num primeiro momento foram pró-golpe de 64 e pró-ditadura, como a Associação Brasileira de Imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil e outras organizações, né? Começaram a atuar de maneira mais orgânica em prol da abertura, né? E já era hora, né? Já era mais do que hora de restabelecermos um regime democrático. Bom, e aí as pressões se acentuaram e em 79, já no governo Figueiredo, foi aprovado, né, pelo Congresso, duas importantes leis, né? A Lei Orgânica de Partido Político, né, que permitiu a reestruturação de partidos, né, e aí a intenção era, nesse sentido, havia um fortalecimento, estavam no contexto de fortalecimento do MDB, né, que teve vitórias eleitorais importantes em 74 e 78. Então, para até enfraquecer o MDB, porque a sociedade brasileira, é importante observar isso, a partir de 74, diante do fechamento de vários canais, né, de participação política, passou a enxergar o MDB como um representante dos seus interesses e valores. Então, há aí um fortalecimento importante do MDB, né, em âmbito nacional. O MDB tem importantes vitórias em 74 e 78, e aí o regime de 64, já bastante desgastado, aprova, né, e claro, num debate com o Congresso, a Lei Orgânica de Partido Político de 79, e logo depois, em agosto, é aprovada também a chamada Lei de Anistia. Ou seja, todos, indistintamente, a partir daquele momento, claro, salvo aqueles que haviam praticado aquilo que os militares consideravam atos de terrorismo, todos eles estavam, portanto, abarcados pela Lei da Anistia, inclusive os torturadores, né? E aí há um problema aqui, né, para a nossa democracia, da nova república, que é o fato de que nenhum torturador foi efetivamente punido no processo de abertura, né? Portanto, há aqui um problema, que aquilo eu gosto de chamar de uma abertura ou uma transição inconclusa, né? Porque a anistia ela acabou perdoando aqueles que haviam lesado direitos e garantias fundamentais, e num contexto em que nós sabemos que tortura é um crime que não prescreve, segundo as leis internacionais. Então, essa é talvez um dos fatores que levam à dificuldade, por exemplo, de construirmos um Estado democrático de direito, né? E uma total, digamos, insensibilidade, por exemplo, à tortura ou à lesão de direitos e garantias fundamentais, é talvez um problema mal resolvido na lei de anistia, né? Importante observar isso. Bom, aqui no Espírito Santo, aí já no contexto da transição do governo Elcio para o governo Eurico Rezende, né, que era também uma figura egressa do mundo político, né? Havia sido deputado, senador, né? Era uma figura muito próxima a uma figura importante da abertura, pouco falada, viu, que acho que mereceria um estudo. O Petrônio Portela, um estudo mais aprofundado, foi um dos homens do mundo civil responsáveis por costurar a abertura democrática. Então, aqui no Espírito Santo, o Eurico Rezende, já a partir de 79, era o governador no contexto da reorganização pluripartidária, né? Nesse contexto, o MDB foi substituído pelo PMDB, colocou-se a sigla na frente do Movimento Democrático Brasileiro. A Arena foi substituída pelo chamado PDS, Partido Democrático Social. E, além desse, surgiram também o PTB, né? Aí houve aquele debate nacional entre a Ivete Vargas, sobrinha do Getúlio, e o Brizola pelo comando da sigla PTB, dando vitória. O Superior Tribunal Eleitoral deu vitória a Ivete Vargas, né? E o Brizola, portanto, ficou sem o controle do PTB, fundando o PDT, né? E além do PDS, PMDB, PTB e PDT, surgiu também o PT, né? O Partido dos Trabalhadores. Aí sim, uma primeira experiência de partido de massas, né? Ou seja, um partido que surgiu a partir de amplos segmentos da sociedade brasileira, movimento de bairro, comunidades eclesiais de base, antigos participantes da luta armada, pessoal da igreja engajada, enfim, amplos setores da sociedade civil organizada compuseram inicialmente este partido, que foi, a partir daquele momento, uma experiência bastante diferente, porque a nossa tradição, como sabemos, era a ideia de partido de quadro, né? Partido formado a partir de grandes
de eminências em nível nacional até. Né? O PT, portanto, surge como um partido que surge independente do controle do Estado. Claro, depois o partido foi se desconfigurando, mas aí é outra conversa. E por aqui, portanto, o Espírito Santo... E aí é importante destacar, antes de passar a palavra novamente, Deodato. Aqui no Espírito Santo, a Arena, que era um partido que tinha muita legitimidade por conta dos grandes projetos de impacto, portanto, recuperou a economia capixaba depois da crise do café, né, levada a cabo pelo Instituto Brasileiro do Café por conta do programa de erradicação. A Arena tinha ampla legitimidade, inclusive eleitoral no Espírito Santo, né? A ponto de o primeiro governador eleito na nova república, em 82, portanto, ter sido um arenista histórico, que fundou o Partido do Espírito Santo, uma figura conhecida como Gerson Camata. Né? O Camata era um homem da Arena, mas que em 82 foi eleito pelo PMDB. Né? Num movimento que nós chamamos à época, né, da escritura da tese, de um processo de arenização do MDB. Ou seja, muitos arenistas, diante da derrocada da ditadura, diante do desgaste do partido do governo, migraram para o PMDB, porque o PMDB passou a ser, a partir daquele processo de abertura, a bola da vez. Era o partido que carregava a bandeira da democracia, né? E dos valores das instituições democráticas. Então, muita gente migrou para o PMDB. Foi o caso do Gerson Camata, que acabou sendo eleito pelo PMDB, muito embora fosse um eminente membro da Aliança Renovadora Nacional. O que demonstra mais um aspecto bastante controverso e peculiar dos nossos regimes autoritários. Né? Ou seja, há, portanto, um espaço de mobilização, um espectro político de atuação. Portanto, há uma política formal no nosso regime de ditadura que talvez ameniza ou impede que ocorra aquilo que aconteceu em outras ditaduras, né? Que é a existência de trauma. Esse é um ponto importante e polêmico. Tá? A nossa ditadura não causou trauma, como foi o nazismo na Alemanha, né? Como foi a ditadura do Pinochet no Chile. Né? Se você perguntar, por exemplo, observar eminentes personalidades, eu acabei de mencionar o Gerson Camata, veja, foi suplente de vereador em 1966, eleito deputado estadual em 70, deputado federal em 74, o deputado federal mais votado em 74, novamente eleito deputado em 78, governador em 82. Portanto, no regime ditatorial, ele teve uma carreira política ascendente. Pegarmos um Franco Montoro, a mesma coisa, né? Para citar um caso aí de São Paulo. Vereador, ele era em 66, depois foi eleito deputado federal, foi sistematicamente reeleito, virou senador e depois governador de São Paulo em 82. Portanto, a ditadura ela permitiu a existência de uma chamada brecha democrática. E isso fez com que a parte significativa dos brasileiros não enxergassem aquele regime como uma ditadura clássica. Né? E isso é que é a nossa tragédia, Deodato. É justamente esse fato, quer dizer, a ditadura passou batido e nós não corrigimos os problemas que ela causou. Um exemplo mais importante é a anistia. Que perdoou os torturadores, não puniu um torturador sequer. E aí nós temos hoje uma total insensibilidade quando a gente vê, por exemplo, tortura. Né? Para alguns segmentos da sociedade, a tortura é algo absolutamente normal. Né? Que o diga pretos, pobres, das favelas. Né? Weber, me fala uma coisa. A gente está caminhando para o final, já vamos para quase uma hora de prosa aí, de bate-papo. Eu queria te fazer 2 perguntas para finalizar, 2 em uma. 2 em uma. Primeiro, quando você debruçou o olhar, algumas coisas me chamaram a atenção na tua pesquisa e na tua posição enquanto pesquisador. Muito interessantes. Quando você debruçou o olhar de pesquisador sobre as fontes primárias e secundárias e buscou esse olhar empático, que você faz questão de defender, né, como para validar a pesquisa. Primeira pergunta, alguma coisa te surpreendeu a partir da visão dos fatos observados, né, empaticamente, de dentro para fora, trazendo o fato para cima da mesa? Alguma coisa te surpreendeu em relação às tuas percepções e talvez preconceitos em relação a esse período, esse recorte de tempo tão importante no sentido de
necessariamente ser conhecido pela sociedade, né? Você foi até antes de 64, né? Você buscou lá os antecedentes para poder caminhar na sua trajetória. Então, primeira pergunta é essa: alguma coisa te surpreendeu no sentido de te trazer uma percepção diferente da que você tinha? E a outra pergunta, para poder encerrar, quais foram as suas conclusões ao final da tua pesquisa? Muitas coisas me surpreenderam, Deodato. Eu vou destacar uma, né? É justamente esse fato de a nossa ditadura ter sido uma ditadura sui generis, que procurou se legitimar quase sempre e obteve sucesso. Isso é duro e, eu diria, difícil de assumir, né? Porque a gente tem sempre uma visão assim, olha, a ditadura é uma imposição daqueles que detêm as rédeas do Estado perante a sociedade, né? A nossa ditadura, ela buscou o tempo todo se legitimar e obteve êxito nesse processo de legitimação em amplos segmentos da sociedade. Peraí, gostei de ouvir isso. A sinceridade e a transparência disso. Você diria, olha só, vai ser uma pergunta para te incomodar, um alfinete aí, no meu amigo Weber. Você entende, então, que a ditadura ela foi gerida e administrada com competência? Não há dúvida disso. Não há dúvida. Eu, por exemplo, olhando os generais que atualmente possuem cargos relevantes da República Brasileira e olho para aqueles personagens do período pós-64, não há nenhuma comparação. Houve elaboradores, quer dizer, que assumiram papéis importantes no Estado brasileiro, elaboradores que não são, inclusive, autoritários, né? Muitos democratas, e isso também é um outro aspecto importante, muitos democratas participaram daquele regime, encaminhando, por exemplo, as suas pautas, né? Vamos pegar, por exemplo, diversos elaboradores do plano de planejamento estratégico no âmbito econômico, técnicos, veja, competentíssimos. Eu vou dar um exemplo, Deodato, e não é um ditador, um autoritário. Aqui no Espírito Santo tem uma eminência parda dos grandes projetos que atuou tanto no governo Cristiano Dias Lopes quanto no governo Arthur Carlos Guerra. Aliás, eu até faço uma homenagem aqui mencionando essa figura, que é o Lélio Rodrigues. Morreu essa semana, lamentavelmente, né? Ele morava em Brasília, já estava relativamente idoso. Era um intelectual refinadíssimo. E um elaborador. Ele tinha um projeto para o Espírito Santo, inclusive lançando mão, Deodato, na década de 70, quando ninguém falava disso, de desenvolvimento sustentável. Às vezes não com esse nome. Não tem um nome de desenvolvimento sustentável, mas ele já tinha noções bastante elaboradas acerca desse tipo de desenvolvimento, que não fosse tão degradante, por exemplo, para o meio ambiente, que fosse ecologicamente correto, etc, etc. Só para citar um exemplo, né? E veja, esse é um aspecto que me surpreendeu bastante. E neste regime autoritário também houve a atuação, né? Ou seja, eminentes personalidades não tiveram as suas trajetórias interrompidas, né? E figuras que, repito, não eram autoritários. Eu mencionei aqui o Franco Montoro. Não dá para dizer que o Franco Montoro era um sujeito autoritário, nunca foi. Mas legitimou o processo, aquele bipartidarismo. E aí, se pegarmos com mais calma, quem foi o grande responsável por combater a ditadura? Foi a oposição institucional. O MDB, né, depois virou PMDB, agora é MDB de novo, o MDB no parlamento teve um papel absolutamente relevante. Está muito bem analisado e subscrito na belíssima tese da professora também falecida, Maria Dalva Gil Quinzo, né, que fez uma belíssima tese sobre o MDB. Então, assim, olhando em perspectiva, né, aspectos que me surpreenderam e que quebraram uma série de preconcepções minhas, né, que eu tinha da ditadura, né, que eu achava que era aquele general babão, né, que as ditaduras, de uma maneira geral, mas especialmente a nossa, né, que vigorou entre 64 e 85, ela era muito intrincada, muito complexa, e não dá para lançar, e aí eu faço uma outra correção aqui, em tom até professoral, história não é composta por mocinhos e bandidos. Se a gente for por essa análise maniqueísta, né, de que o Estado é aquele demônio, né, com garfo, a sociedade tem uma auréolazinha de... Veja, amplos segmentos da sociedade apoiaram a ditadura, se beneficiaram dela, né? Vamos pegar o caso do exemplo da Fiesp, o presidente da Fiesp levando lá os dólares para o Amaury Cruel, que era o general comandante do Exército de São Paulo, padrinho do filho do João Goulart, né?
que recebeu lá os dólares, tem testemunha disso, está documentado, recebeu os dólares do presidente da Fiesp para aderir ao golpe. Sem o Amaru Cru não teria havido golpe. O papel do Magalhães Pinto, né? Magalhães Pinto era um banqueiro, presidente, governador do estado de Minas Gerais, percorreu todos os estados da federação para articular o golpe de 64. O golpe de 64 foi uma artimanha, uma arquitetura muito complexa. Não se faz golpe de estado sem os governadores de estado. Magalhães Pinto fez um trabalho de negociação política intrincada, complexa. Então a gente vai começar, por exemplo, a verificar o papel dos civis, tanto no golpe de 64 quanto na ditadura. Veja, quem é que geria a economia? Eram civis. Quem geria as assembleias legislativas? Civis. Os governadores biônicos eram civis. Quase todos eles, praticamente todos, com exceção da Bahia, né, o Juraci Magalhães, que antes de adentrar na vida política mais ampla havia sido do Exército, a grosso modo eram civis. Todos eles legitimando. A gente vai para os discursos na Assembleia, das assembleias, das câmaras, Câmara Federal, há uma legitimação daquele regime implantado em 64. Portanto, é uma ditadura civil-militar. Né? Desculpe te interromper. Você reparou minha linguagem corporal? Na hora que você falou do Magalhães Pinto, eu fiz assim, interessado. Ele era presidente do Banco Nacional, que hoje não existe mais. Me fala uma coisa, tinha o guarda-chuva lá nas propagandas do Banco Nacional. Uhum. Como é que foi essa... eu sei que estou fugindo aí da tua pesquisa, mas como é que foi esse percorrer o Brasil? Ele estava costurando nos bastidores do golpe, foi isso? Sim, exatamente. Ele esteve... Porque, veja, era necessário ter o apoio das Forças Armadas, ele negociou com eminentes generais, inclusive com o próprio Castelo Branco, mas não só. Acabei de mencionar o Maru Cruel e outros. Ele percorreu praticamente todos os estados e obteve adesão de praticamente todos os estados, com exceção do Pernambuco, lá com Miguel Larraz. O nosso governador aqui da época, que era o Francisco Lacerda de Aguiar, o vulgo Chiquinho, era dúbio, mas ele recebia o Magalhães, colocou à disposição aqui a Estrada de Ferro Vitória-Minas, o Porto de Vitória, para caso houvesse a resistência por parte do Jango naquele famigerado dispositivo de segurança, né, que no final das contas era um blefe, né? O Jango não tinha, delegou a pessoas erradas isso. Ele não obteve, por exemplo, o apoio do Rio Grande do Sul, né? O governador do Rio Grande do Sul, que agora me falha a memória o nome, refugiou-se para uma cidade do interior. O Palácio do Piratini foi praticamente tomado pelo Brizola, né? E lá houve o esboço de uma resistência. O general Ladário Teles, que era o general lá do 4º Exército do Rio Grande do Sul, que era o exército mais numeroso, resistiu. Falou, olha, Jango, falou com o presidente, foi a última conversa do presidente Jango, né? Aqui no país. Olha, se quiser, nós vamos resistir mesmo com o Rio Grande do Sul sozinho. Eu garanto que há a possibilidade de resistência, nesse meio tempo vamos negociar. O Jango falou, olha, não quero, né? Não quero colocar a sociedade brasileira em risco por conta do meu mandato, né? Eu vou aceitar o golpe, eu vou sair do país. E foi para o Uruguai, né? O Jango, sem muitas extrapolações, com essa atitude aí que você falou, esse momento da história, ele impediu um banho de sangue, hein? Olha, é difícil fazer, porque essa coisa da contrafatualidade é sempre difícil, né? Eu acho que ele deveria ter resistido, sabe? Não sei. Eu acho que ele deveria ter pagado para ver, né? Até em outros momentos ele deveria ter sido mais pujante. Eu acho que ele teve algumas... Ele se equivocou, por exemplo, na área militar. Ele tinha como comandante do gabinete militar o Jair Dantas Ribeiro, estava com câncer internado no hospital. Ele poderia ter ido ao hospital e falar, demita-se, né? Porque eu preciso salvar o governo. Né? Era para ele ter nomeado o Lott, o general por que Henrique o Magalhães Pinto? Qual era o papel dele dentro da estrutura política? Ele era governador de Minas? Ele era governador de Minas. O Magalhães Pinto é uma figura-chave também, que acho que não foi estudado devidamente o papel dele no golpe de 64. Mas é importante observar. Além dele ter percorrido quase todos os estados... Isso ele também é alinhado com os militares, costurado com os militares. Sim, já estava. Ele teria sido destacado para esse papel. Ele se destacou, na verdade. Ele é a liderança civil do golpe de 64. Né? Importante observar isso. O golpe de 64, aliás, é importante destacar que foi apoiado por eminentes lideranças e personalidades do mundo civil. Vou destacar um mineiro seu que você deve gostar muito. Juscelino Kubitschek. Mineiro meu, não. Juscelino Kubitschek. Quem é? Juscelino Kubitschek.
Apoiou o golpe de Fala um pouquinho 64? do papel do Juscelino dentro desse contexto. Então, antes só do Magalhães, é importante frisar o seguinte: o Magalhães Pinto, ele, antes do golpe, um pouquinho antes, ele ensaiou colocar o estado de Minas Gerais em estado de beligerância. Nomeou, por exemplo, uma exótica, para uma exótica função criada à época, secretário especial para as relações exteriores, colocou lá o Afonso Arinos de Melo Franco, um diplomata, reconhecidíssimo, intelectual, é uma figura importante. Por quê? Caso houvesse a resistência do João Goulart, o Minas Gerais entraria em estado de beligerância. Tinha um dispositivo na Constituição que, se um Estado declarasse estado de beligerância contra a União, estado de beligerância, portanto, estado de guerra contra a União, ele poderia receber ajuda externa. É aí que o Magalhães Pinto costurou a chamada, junto com os americanos, chamada Operação Brother Sun, ou seja, que seria o destacamento de uma força naval americana, que chegou, inclusive, a se deslocar, que depois foi paga, inclusive, pelo governo brasileiro, né, pelo governo federal, o porta-aviões com não sei quantos caças, não sei quantos soldados, que desembarcariam no Brasil caso houvesse a resistência do João Goulart. Será Afonso Arinos de Melo Franco quem conversará com os auxiliares do João Goulart. E olha, presidente, caso haja resistência, ocorrerá o destacamento e o desembarque de tropas americanas. Quer dizer, quem está costurando talvez em função disso que ele declinou da resistência por parte do Rio Grande do Sul, talvez. Né? Isso esteve nos cálculos dele, certamente. Né? Então, observa o que eu quero dizer. Esse é um outro ponto que me chamou muita atenção na pesquisa. Quer dizer, o papel dos civis do processo. Quer dizer, o golpe de 64 não foi uma quartelada. Não foi uma quartelada como... Isso foi uma surpresa para você? Foi. Quando eu fui... Porque eu fiz um exercício de verificar o seguinte. Esse é um negócio muito trabalhoso, né? Pegar cada personagem e colocar ele na sua cena em cada momento. Né? Se pegarmos, por exemplo, o golpe, tecnicamente, o golpe de 64 ocorre na madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril de 64. O general Mourão, né, Olímpio de Mourão Filho, sai de Juiz de Fora na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Não é aí que está o golpe. As forças estavam desarticuladas. Ele se precipitou. Inclusive, ele tomou o pito de alguns outros generais, exemplo do próprio Castelo Branco. Né? Ele se destacou na madrugada do dia 31 para o dia 1º. E onde é que estava o João Goulart? No Rio, né? No Rio de Janeiro. O João Goulart enviou uma tropa para resistir, para interceptar as tropas do Mourão. Chegou lá, essa tropa, um batalhão de caçadores proveniente de Goiás, acabou aderindo às tropas do Mourão. Né? E aí o Jango se rearticulou, falou, olha, não dá para ficar no Rio de Janeiro, que isso aqui é uma ratoeira. Ele pegou um avião e foi para Brasília, onde estava o seu staff. Isso na manhã do dia 1º de abril de 64. Ele vai... Ainda não tem golpe aí. Ele vai para Brasília, se reúne com o Valdir Pires, também faleceu recentemente, com o próprio Darcy Ribeiro, com outros eminentes ministros, e percebe que em Brasília também não há clima de resistência, né? No ambiente. Brasília é uma cidade ainda muito vazia naquela conjuntura. Né? Parte da burocracia estatal, por exemplo, do governo federal estava no Rio. Né? O Jango mesmo despachava muito mais do Rio de Janeiro do que de Brasília. Ele ficava muito mais no Rio. Né? Bom, ele vai... Aí, na madrugada do dia 1º para o dia 2, o João Goulart pega um avião se deslocando para o Rio Grande do Sul. Porque lá estava Leonel Brizola, o deputado federal Leonel Brizola, com o comandante do Exército do Rio Grande do Sul, Jair Dantas Ribeiro. E é nesta madrugada, às 2 horas da madrugada, que o Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Senado, convoca uma sessão extraordinária, declara a vacância do cargo de presidência da República e nomeia o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara. É aí, lógico, o Congresso estava cercado? Estava cercado, evidentemente. Mas é aí que se configura o golpe. O parlamento poderia ter resistido? Poderia. Poderia ter resistido. Ah, tem tanques, explode. Vamos ficar aqui. Eles vão invadir, vão matar todo mundo? Não. O parlamento, portanto, foi peça fundamental
no golpe de 64. O parlamento, portanto, votou a vacância e empossou Ranieri Mazzilli, sem debate. É aí que o Tancredo Neves, também mineiro, naquela célebre sessão, gritou canalha, 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 se referindo ao Áureo de Moura Andrade. Então, esse é um traço importante. Foi um golpe civil-militar, porque teve participação, evidentemente, de militares. Não há golpe, ou golpes são muito difíceis sem o poder das armas, mas não há também golpes sem negociação política. Figuras como Áureo de Moura Andrade, figuras como Ranieri Mazzilli, figuras como Magalhães Pinto, figuras como Juscelino Kubitschek, e eu posso falar um pouco dele, era a mais importante liderança política do Brasil naquele contexto ao lado do João Goulart. O João Goulart, por exemplo, era a figura que tinha mais de quase 70% de aprovação do seu governo. Tem uma pesquisa do Ibope, que na época foi escondida. Depois o cientista político Antônio de Lavareda, agora já na Nova República, fez uma tese de doutorado sobre essa pesquisa do Ibope, que demonstrava que o Jango tinha na ordem de quase 70% de aprovação, né? Era, portanto, um governo muito legítimo perante a sociedade. Weber, o que você encontrou de movimentos nas ruas, tanto de quem apoiava e de quem não apoiava? Houve muito movimento nas ruas, né? Como é que você chegou a se debruçar sobre esses movimentos? Essas manifestações? Não foi meu objeto, mas a gente acaba lendo muita coisa sobre, né? Quer dizer, o país estava muito polarizado, de fato, né? Claro, houve uma campanha, um frenesi, né? Chacoalhado pela imprensa, né? Quase que em tom apoteótico, né? Os jornais diariamente combatiam o governo Goulart, colocando como comunista. O João Goulart nunca foi comunista de coisa alguma. Tem aquela belíssima biografia escrita pelo professor Jorge Ferreira, da Federal Fluminense, fez um belíssimo trabalho sobre o João Goulart, um grande proprietário, era uma figura com sensibilidade, né? Era um homem estadista, né, que tinha uma compreensão mais holística da sociedade, a necessidade de implementar políticas públicas mais amplas. Mas é interessante notar que havia esse tom apoteótico, né? E aí houve uma polarização. De um lado você tinha as chamadas, o mais emblemático seria uma série, né, que acabou não ocorrendo por conta do golpe de 64, aquele comício que ocorreu na Central do Brasil, mas que ocorreria em quase todos os estados, né? No dia, salvo engano, 19 de março de 1964. Houve esse comício na Central do Brasil. Desculpa, Weber, deixa eu me colocar do seu lado. Esse comício aí, ele foi... você acha que ele causou um impacto que acelerou o processo? Eu acho que não. Eu acho que o que causou mais impacto foi a gerência do João Goulart na área militar, né? E eu destaco aqui dois atos do João Goulart que foram muito complicados. Um deles foi a anistia aos marinheiros revoltados, né, sublevados lá, inclusive comandados pelo general Aragão, né? E ele anistiou os marinheiros, né, os praças da Marinha, que estavam em manifestação em Brasília e em outros locais do Brasil, em outras capitais e tal. Ele anistiou os marinheiros. Isso ele feriu um valor fundamental das Forças Armadas, que é o princípio da hierarquia, né? Esse foi um ponto. E, claro, da hierarquia e da disciplina. Um outro fato que também foi muito determinante, e ele foi aconselhado a não ir, foi a visita do João Goulart à festa de cabos e soldados do Exército que ocorria no Automóvel Clube no Rio de Janeiro, no dia 30 de março de 64, né? Nas vésperas do golpe, praticamente. Aquela visita foi considerada uma afronta ao alto comando, porque deu a entender que o Jango estava articulando, conspirando. Não era isso, né? Mas foi muito utilizado pelo alto comando que desferiu o golpe final, né, junto com os segmentos civis, como uma espécie de postura conspiracionista a partir dos praças. Né? Weber, eu tô aqui, tô rindo aqui do meu interesse por esse momento histórico. Você começou a tocar aí fevereiro, março, abril, ali, 31, porque muita gente fala que é a data, né? Dia 1º, dia 2, e eu fiquei extremamente curioso com alguns fatos. Aí você falou do Juscelino Kubitschek. Para a gente encerrar, agora vamos encerrar, senão eu vou ficar aqui até de madrugada, porque eu estou muito interessado.
quem sabe a gente volte a conversar sobre... a gente pode estabelecer uma outra pauta. Assim, acerca desse período e talvez, assim, desse momento, sabe? Das figuras que estavam nos bastidores e que pouco são conhecidas dentro desse processo aí que desencadeou a intervenção. Você percebe que eu também procuro manter distanciamento, né? Eu procuro não emitir opinião. Juscelino Kubitschek, para a gente encerrar essa live de hoje, qual foi o papel dele dentro desse contexto? Ele era o mais relevante, a mais relevante liderança política do país naquele contexto. Havia sido presidente da República entre 56 e 60, né? Se tornado célebre com a Constituição de Brasília, né? Era uma figura muito habilidosa, com muita envergadura política. E ele e outros eminentes personagens daquela conjuntura tinham uma expectativa de que o golpe de 64 seria curto, né? Seria uma espécie de golpe, implementação de uma espécie de estado de exceção que seria regenerador da moral nacional, ou seja, limpar as figuras indesejáveis, entenda aqui, sobretudo os getulistas, os trabalhistas, João Goulart, Brizola, etc., e aí se restabeleceria a democracia. Foi essa leitura que figuras como o Juscelino Kubitschek, o ex-governador do estado da Guanabara, né, e presidente, dono do Tribuna de Imprensa, Carlos Lacerda, né, figura importantíssima, tradutor de Shakespeare, por exemplo, né, um liberal radical, etc., se colocava como tal, um golpista, né, clássico, né. Eles entendiam assim, que o cenário seria, portanto, benéfico a eles, né, na medida em que os seus adversários, mais ligados ao trabalhismo e ao getulismo, seriam destituídos da cena política. Então eles apoiaram o golpe de 64. Interessante que o Getúlio não entra, né, no hall dessas personalidades que foram apoiadores do golpe, mas ele foi, né? É importante tirar essa pedra de cima da história, né? Peraí. E no final das contas ele foi engolido. Você falou Getúlio, o Juscelino, né? Juscelino, desculpa. Foi um ato falho aí. Foi, desculpa. Tá, me fala uma coisa. Ele morreu na Dutra, um acidente de carro. A Dutra, para quem não conhece aqui, né, o estado de São Paulo, o estado do Rio, é a via que liga o Rio a São Paulo. E ele morreu num acidente lá, não sei exatamente em que ano. Até hoje paira a dúvida sobre esse acidente. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Em 76 foi o acidente. Assim, houve a exumação recentemente dos corpos, né, tanto dele quanto do motorista, né, que morreu no mesmo acidente. Há uma suspeita de que ele eventualmente pudesse ter sido alvejado, mas eu acho muito difícil, né, porque há alguns, por exemplo, programas estão disponíveis no YouTube que fizeram alguns testes, algumas simulações, para ver se era possível atingir com um tiro o motorista, né, e consequentemente ter causado o acidente. Alguns peritos, inclusive, foram entrevistados. Tem um programa no YouTube, eu não lembro agora o nome do programa. Então, assim, eu acho muito difícil isso ter ocorrido, né? Quer dizer, agora, há algumas coincidências, né, que de fato levantam essas suspeitas. As mortes na sequência. Dele, do Carlos Lacerda e do João Goulart, né? Foi na diferença de 2 anos e pouco a morte dos 3 na sequência. Né? Então, o Carlos Lacerda teve um papel importantíssimo no suicídio do Getúlio, né? Sim, foi. Ele sofreu o atentado da Rua Toneleiro, né, em 1954, né, que levou às investigações e às pressões para que o Getúlio renunciasse. No final das contas, as investigações chegaram ao Climério de Almeida, que era um homem ligado a Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do Getúlio. E o Getúlio não teve envolvimento, pelo menos aparentemente. Eu li já aquela belíssima biografia do Lira Neto, né, aquela trilogia belíssima, né, publicada recentemente, né, do Lira Neto, e ele acho que tem uma versão muito interessante para o suicídio, né? O Carlos Lacerda fazia oposição ostensiva, né? Ele tirava o Getúlio do sério. Era extremamente raivosa mesmo a oposição. Raivosa. Né? E ao João Goulart também, né? Que é o principal herdeiro político do Getúlio, né? Ora, veio o golpe de 64 e essas personalidades foram engolidas pela ditadura, né? Legal. Foram, inclusive, exiladas, né? Weber, como eu falei, se eu tivesse aí na orla aí de Vitória, tomando um shopping com você, a gente ia sair os dois lá, alta tarde da noite, proseando aí sobre esse período da história do Brasil. Eu quero te agradecer muito, tem um pessoal aqui, ó, firme do começo ao final, viu?
Eu quero te agradecer muito, agradecer o pessoal que assistiu do começo ao final. Fico muito feliz quando eu estou buscando pesquisadores, mestres, doutores, que depositam um olhar sobre a história do Brasil com essa profundidade, buscando fontes primárias, secundárias, sérias. E eu não emito opinião, mas eu deixo escapar, sabe? Com essa percepção aí dessa visão dos fatos para fora, sem contaminar, sabe? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, aos que vão assistir futuramente, com, mais uma vez, a sugestão para colocarem lá no YouTube as suas perguntas, opiniões. De alguma forma, eu vou dar um jeito de mandar para o Weber. Tomara que sejam poucas, né, Weber? Porque o Weber está com o tempo tomado. E te agradecer também pela disponibilidade, pela gentileza de distribuir para a sociedade anos de pesquisa. Eu imagino quanto foi difícil você pegar personagens e colocar na cena ali, que, nossa, deve ter sido extremamente trabalhoso. Então, assim, eu quero deixar o meu muito obrigado e a gente volta a conversar, tá bom, Weber? Deodato, eu que agradeço, foi uma satisfação enorme conversar sobre esses assuntos, sobre os quais a gente pesquisa, e às vezes não tem tanta oportunidade de falar para um público mais amplo, né, que acho que a internet proporciona. Te parabenizar mais uma vez pela belíssima pela página, né, de uma maneira geral, sempre são entrevistas feitas com muita qualidade, as perguntas são muito boas, o que demonstra também que você leu a nossa pesquisa para fazer as perguntas, né, isso é fundamental para o bom entrevistador. E fico à disposição para a gente falar sobre outros temas, né, da minha dissertação de mestrado, que foi sobre o PT, que é um tema também muito intrincado, polêmico, complexo, sobre o qual eu pouco falei também, né, ao longo do tempo. Então, fico à disposição e também deixo aqui meus agradecimentos. Legal, Weber. Como eu falei, a gente volta a fazer uma outra live no futuro. É só você entrar em contato e falar, vamos falar sobre tal assunto. De antemão, já está fechado, já está combinado. Então, um abraço a todos, a gente volta a conversar. Grande abraço.